Bom dia, bom dia, bom dia! Bora para mais um dia de provérbios. Hoje é dia 4. Então, todos os dias desse mês a gente tá fazendo live para fazer a leitura do mês de provérbios. Provérbios é um livro de Salomão. E tem o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que fala de provérbios também. Bom dia, Grazi! Tudo bem? Maravilhosa! Então, partiu fazer a nossa leitura e começar o nosso dia de forma incrível. Porque 10% do que nos acontece, 90% do que a gente faz com aquilo. E bora aprender, evoluir e entender que às vezes os momentos mais desafiadores são os que mais nos preparam para uma vida incrível. Porque a gente só muda de fase a hora que a gente aprende. Então bora aprender. Provérbios 4. Ouvi, filhos meus, a instrução de um pai. Sede atentos para adquirir a inteligência, porque é sã a doutrina que eu vos dou. Não abandoneis o meu ensino. Fui um verdadeiro filho para meu pai, terno e amado junto de minha mãe. O quanto você é um bom filho? O quanto seu pai e sua mãe se sentem amados por você? Às vezes a gente cresce pondo tantos defeitos nos nossos pais. Rafa, às vezes meu pai fez isso, fez aquilo, me abandonou, é um assassino, abusou. Perdoe. Entenda que cada um oferece o melhor do que tem. Assim, pra mim, várias formas. Se a gente vai pra mecânica quântica, se eu vou pra constelação familiar, se eu venho pra Bíblia, pra mim as coisas convergem para o mesmo lado. Enquanto a gente desonra, enquanto a gente não é grato a pai e mãe, a vida não anda. Enquanto a gente não tem uma relação boa com o nosso pai, a gente não tem uma boa relação boa com Deus. Enquanto a gente não se sente amado, por mais desafiador que seja, você pode até se sentir amado por Deus. Mas eu vou te falar um negócio. Isso não é 100% verdade. Quando a gente vai curando a nossa relação com pai e mãe carnal, a nossa relação com Deus muda muito. É inconsciente, não é o que a gente quer, não é o racional. É sempre o irracional. As nossas debilidades emocionais são de uma criança. Então, qual que é o inconsciente dessa criança ali? Se eu fosse boa o suficiente, eu tinha meu pai. Se eu fosse boa o suficiente, eu não tinha sido abandonada. Se eu fosse boa o suficiente, eles iriam querer estar comigo. Se fosse boa o suficiente. Então percebe a situação que você se coloca pelo simples fato de você querer que as coisas sejam como você quer. E, incontestavelmente, nós somos metade pai e metade mãe. Enquanto eu não aceito de onde eu vim, como eu vim, a minha história, eu também não me aceito. Eu não recebo a vida que me foi dada, que é o maior presente que a gente tem. Constelação familiar sistêmica diz que pai e mãe, eles têm uma única função: te dar a vida. O restante é aprendizado que você tem que ter. A gente tem que entender que eu me transformo e parar de querer mudar o outro, que o outro fosse diferente, que o outro seja diferente. A gente sofre por isso e você não cuida da sua vida. Você tem que ter a sabedoria que vem do alto, que nem tudo você precisa querer do seu lado. Você simplesmente ama, dá amor, aceita, mas nem tudo você tem que escolher estar ali. Te desejo bem. Lembra que eu já falei em outra live? A gente confunde o gostar e o amar. O gostar, o amar, a gente tem que amar todo mundo. A gente ama todo mundo. E amar todo mundo é o quê? Eu desejo bem, que seja felicidade, que ame, que tenha paz. Essa pessoa tá fazendo um inferno na tua vida. Você acha que essa pessoa tá em paz?
Não, porque cada um dá o que tem, a pessoa não tá bem. Gente, aprenda um negócio. Gente feliz não enche o saco. A pessoa não tá em paz, então ela fica nessa... E você tá aceitando vibrar naquilo ou não. Você escolhe se você permanece ali ou não. Então você pode amar, eu desejo bem, só que você não precisa gostar de estar com a pessoa do teu lado. Quando você quer aquela pessoa ali, é por uma debilidade sua, por uma carência sua. Então você tolera comportamento de pessoas com medo de ficar sozinha, com medo de ser abandonada. Por quê? Porque você não curou lá atrás aquilo que estava te incomodando. Aquela dor do abandono da criança. E por que você tá com isso? Porque você está julgando teu pai e tua mãe. Para de querer mudar a porra da vida do... a vida do outro. Faça a sua vida. O que faz sentido pra você? E por que nós nascemos na família que nós nascemos? Porque marido, namorado, amigo, você troca. Pai e mãe, você não troca. Você pode não ter contato, você pode cortar relação, mas não interessa, aquele vínculo sempre vai ficar. E é exatamente isso que você tem que aprender. Tem um áudio que eu perdi esse áudio. Se alguém tiver, gente, se alguém vê esse trem, me manda, por favor. Vou pedir pra Rebeca, que a Rebeca num grupo de Ho'oponopono que enviou. Chama A Pequena Alma. Que são os acordos que as almas fazem para contribuir com a evolução um do outro antes da gente encarnar. Esse áudio é incrível, é incrível. Dá um discernimento tão grande. Se eu conseguir localizar esse áudio, eu vou dar um jeito de postar ele. Porque ele faz assim, ó, ele expande a consciência. Ele faz a gente enxergar as coisas de outra forma. E a gente passa a olhar isso com empatia. Então, como diz Chico Xavier, você está nessa vida para mudar a você mesmo, não mudar o outro. A mudança do outro é consequência do meu comportamento. E eu escolho quem permanece ou não. Então, você tem uma relação muito difícil com seu pai e com a sua mãe. Muito desafiadora. Você fala assim, quando eu chego com alguém, nossa, como que é essa relação? Ah, é maravilhosa, a gente não tem mais contato, a gente não se vê, a gente não mora junto, a gente não sei o que lá. Isso não é uma relação boa. É ressignificar as coisas que aconteceram. Então, Rafa, mas é tóxico, tá me fazendo mal, não falou do poder das conexões. Falei. Só que essa é uma relação que é para ser curada. Então, tem um negócio chamado temporalidade e espacialidade. Seja com quem for, aquela relação. Às vezes é filho, às vezes é pai, mãe, avó, avô. Que a gente repara que a forma que você... Essa relação, esses vícios emocionais presentes ali, eles se repetem em outros lugares. E eu fui entender isso por causa de relacionamentos passados que eu tive. Quando eu fazia psicanálise, a terapeuta falou assim, Rafa, você pode largar dele. Você vai arrumar outro igual. Eu falei, não, mentira. Aí quando realmente me separei, minha pai falou assim, Rafa, percebe que o seu primeiro namorado e agora o seu ex-marido são iguais? Eu falei, não faz sentido isso. E assim, muitas características parecidas. Aí eu entendi, eu caí a ficha nessa hora. Falei, ok, o que tem em comum nessas duas relações? Eu não sei de onde veio essa sabedoria, gente, porque eu não tinha essa busca de conhecimento para desenvolvimento humano. E falei, o que tem em comum sou eu. Falei, tá. Então, o que eu estou pensando... Gente, daí veio um download do alto, porque eu não tinha essa... Falei, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu estou atraindo isso? Aí eu fui buscar. Curso, mais curso, mais curso, mais curso, leitura, aprendizados, mentorias, processos de formação, sempre para eu me entender, para eu me curar. E é um processo. E se vocês entenderem o que eu tô passando aqui, vocês vão curtar muito o caminho de vocês. Rafa, aí às vezes eu falo para as pessoas, mas Rafa, é que a sua relação não foi diferente que a minha, você não sabe o que fizeram comigo, e simplesmente com muito amor. Não me interessa o que fizeram com você. Foca na solução e não no problema. Eu estou te dizendo qual é o caminho da solução. E sabe por que muitas vezes não quer fazer? Porque
apegado ao que te fizeram e ao sofrimento. Só que a gente tem que aprender a ser intencional, inteligente e sábio. A gente tá buscando a sabedoria. Larga a mão de ser trouxa. Foque na sua felicidade, foque na solução, foque na prosperidade, na alegria e na paz da tua vida, no amor. Vibra no amor. Quando você tá lá, mas fizeram isso comigo. Mas não sei o que lá. Você tá vibrando no quê, minha filha? E o que você vibra, você atrai. Então não é fácil soltar, entender que cada um fez o melhor que pôde e que esse é um aprendizado para você que você tem que ter na sua vida. A hora que você entender, é um tripé: amor, perdão e gratidão. Se você perdoa, se você é grato e se você ama, você fica apontando o erro do outro, cutucando a ferida o tempo todo, que você fez isso, fez aquilo, seja diferente, seja... Não, você aceita a pessoa como ela é, dá amor e vaza embora. Depois do outro dia, a pessoa tá te ligando, enchendo o saco, teu pai, tua mãe, teu vizinho, periquito, papagaio, teu amigo. Dê amor, você é amado. Tá tudo bem, o que aconteceu de bom, posso te ajudar em alguma coisa. Ama e vaza embora. Isso chama temporalidade e espacialidade. O que a gente fez? A gente amou. Percebi que começou a me incomodar alguma coisa, contaminar aquela energia, aquele trem. Ok, eu fiz minha parte, eu amei, fui embora, me amei, protegi o meu espaço, o meu campo, que me faz bem ou não, e eu vazei. Pronto, é treino. Só que se a gente faz com pai, mãe, amigo, uns trem, a gente tenta, a gente dá a mão, te mostra o caminho. Começou também, não tá mais na mesma energia, não tá indo pro mesmo caminho, arruma outro amigo. Por quê? Porque a gente precisa de companheiros, de parceiros para nossa estrada, para nossa caminhada. Pessoas que nos agreguem, que nos ajudem a trilhar esse caminho que eu escolho. Rafa, mas eu não gosto assim, eu gosto de tal coisa, de tal música, eu gosto de tal lugar. Ok, se você continuar fazendo exatamente do jeito que você faz, você não vai ter o resultado que você quer. Às vezes a gente tem que mudar de ambiente, mudar. Mais uma vez, me veio na cabeça agora e eu vou falar de novo, eu já falei em outra live. Prestem atenção no que vocês falam, no que vocês escutam e com quem vocês estão, comportamento. Não lembro o dia da live, a história da música. Ontem eu achei a música que nos relaxa, que nos acalma, que nos deixa mais acelerada. Para cada coisa que eu vou fazer no meu dia, eu preciso de um estado de espírito, um estado emocional. Todo pensamento gera um sentimento, todo sentimento gera uma produção bioquímica e tudo isso vai me gerar um comportamento diferente. Então, eu geralmente ponho a música mais aceleradinhas, música clássica, pra eu ler, porque senão me dá sono. Teve um determinado dia que eu não conseguia, tive que colocar uma música de dormir pra eu baixar um pouco, pra eu acalmar, pra eu conseguir ficar quietinha lendo. Então, se eu preciso estar conectada comigo pra ver isso. Eu tentei achar outro dia na live uma música, um sertanejo, uma sofrência, e eu não consegui. Ontem eu tava sem bateria no telefone e fui ligar o rádio do carro. O que era aquilo? Uma música super animada. Dançando, tá lá. Qual que era a letra? Você me conta a narrativa do negócio. Eu tô sofrendo de amor? Fulano foi, tô sofrendo, me abandonou, me largou, não sei viver sem você. E aquela batida, o povo dançando, que nem tonto. Que você está internalizando e achando aquilo o máximo. Isso tudo. Que é o quê? Eu estou sorrindo, cantando, animadérrima, para uma narrativa que é uma desgraça. Que vibra em abandono, dor e sofrimento e não valorização do ser humano. Isso fode com todas as crenças. Por quê? Porque eu tô fazendo tudo isso, chama sorriso dicotômico. Isso serve pra música, isso serve pra quando você conta uma desgraça da sua vida, um sofrimento, tá lá. Sorrindo, esquece. Rafa, eu tô sorrindo pra não ficar chato. Foda-se, fica chato. Ter consciência do que é bom, do que te agrega e não te agrega. Nunca conte uma história ruim sorrindo. Porque você manda mensagem para o teu cérebro de que aquilo é algo que te faz bem e, consequentemente, o teu cérebro quer ver você feliz. Então, o que ele faz? O universo manda mais daquela desgraceira toda porque você sorriu com aquilo. Então, cuidado com as músicas, cuidado com as companhias, com os lugares. E bora com a palavra de novo, que eu já fugi muito do assunto. Bora.
Deu-me ele este conselho, que teu coração retenha minhas palavras, guardas meus preceitos e viverás. Adquire a sabedoria, adquire perspicácia, não te esqueças de nada, não te desvies dos meus conselhos. Não abandones a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Eis o princípio da sabedoria. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência em troca de tudo que possuis. Enquanto a gente não aprende, enquanto a gente não ganha sabedoria naquilo, as circunstâncias se repetem. E cada vez com mais intensidade, com mais vigor, com mais sofrimento. Por quê? Porque é pra você aprender aquilo, você não aprendeu. Aí vem Deus, vem o universo, vem de novo com mais intensidade, porque você precisa aprender aquilo. Aquilo é um tijolinho do seu propósito. Aquilo é algo pra você aprender nessa vida. Fala assim, às vezes as pessoas, Rafa, qual é o meu propósito de vida? O seu propósito de vida está diretamente relacionado com todos os seus desafios. Porque é o que você realmente aprendeu, é o processo que você passou, que você é capaz de falar daquilo com propriedade. Por isso que o que eu estou te falando aqui até agora faz parte do meu propósito. Porque o que eu passei na minha vida é o que eu... para aprender. Por quê? Você acha que eu fui pelo amor entender tudo isso? Pesquisar isso? Você acha que isso ia ter passado na minha cabeça? Não, porque isso pra mim ia ser normal. Eu não ia nem cogitar a possibilidade que existia um negócio desse se eu não tivesse passado por aquilo. Então, pelo sofrimento, pela dor que aquilo foi me causando, que eu busquei compreender. E hoje eu consigo falar disso porque eu passei pelo processo. Porque eu entendi. E o meu aprendizado não foi pelo amor, foi pela dor. Então, o quanto você vai deixar doer para você querer buscar a solução? Para você perdoar, amar e ser grato. E, gente, se a gente é grato, a gente não julga. Se a gente é grato, a gente não quer que o outro seja diferente. Amar, querer, ele é querer aceitar o outro como ele é. Você escolhe se aquilo faz bem para você ou não, porque isso também é se amar. Mas você ama o outro, mesmo à distância. Mas você deseja o bem. Eu escolho se eu fico. Eu escolho se aquilo me cabe. Só que quando eu não me amo, eu também não consigo amar o outro. Porque às vezes você fica naquela relação que é prejudicial pra você, que está te fazendo mal, e você fica naquela luta querendo mudar o outro porque você quer estar ali por carência. Porque você quer ser amado ali pelo outro, aceito pelo outro do jeito que você é, porque você está certo. E você acha que o outro não pensa a mesma coisa. Então, mude a você. Ame, queira o bem, escolha o que te cabe. Tenha em grande estima. Tá falando da sabedoria. Ela te exaltará, glorificar-te-á quando a abraçares. Quando você entender, você for sábio, saber o que te cabe e o que não te cabe, aprender o que tem que ser aprendido, você mudar a si, o seu comportamento, os seus sentimentos e acabar com essa vontade de querer mudar o outro, mudar você. Você será exaltado, ou seja, você terá paz, você terá a prosperidade, a abundância, a alegria, a paz de espírito. Colocarás tua fonte uma graciosa coroa, outorgar-te-á um magnífico diadema. Ouve, meu filho, recebe minhas palavras e se multiplicarão seus dias de tua vida. O ódio, a amargura, o rancor adoece os ossos, adoece a alma. Por quê? Porque você é corroído. Porque você tá vibrando no amor quando você não se sente amado, quando você não ama o outro, não aceita o outro. Não. É aquele estresse, é aquela amargura do dia a dia. Não. Vibra na paz, aceita como é, escolhe o que cabe a você ou não. Que os dias serão mais leves, mais felizes, com mais amor. Quando alguém tá te cutucando, querendo que você seja diferente, que tá errado, você se sente amado? E por que você acha que o outro vai se sentir amado você fazendo isso? As pessoas querem ser aceitas. Eu falo que a premissa de todo ser humano: ser amado, se sentir amado, aceito e pertencente. Mesmo que seja uma relação saudável e que você queira permanecer ali, seja a relação do que for,
Ninguém escuta ninguém na base da gritaria. Você já conseguiu se sentir, escutar um conselho ou discutir alguma coisa? E lembra, discutir é conversar. Hein? O meu ponto de vista, seu ponto de vista, não é que é uma brigueira, a gente tem que ter sabedoria. Mas se alguém tá gritando com você, você tá se sentindo atacado, não valorizado, não. A gente parece que a gente cria um véu, um trem, e a gente não escuta o outro. Fala assim, eu já tive pessoas ao meu lado que me fizeram chorar, me falando algumas coisas, que falam assim, Rafa, tá certo isso, não tá aquilo. Mas por que eu consegui escutar? Porque mesmo aquilo me doendo, eu sentia que aquilo era pro meu bem, porque era com amor, porque a pessoa estava falando com amor. Então, repreenda caso for necessário, fale, mas sempre com um sentimento por trás, que é o amor. Quando a gente tá... O sentimento que vem com aquilo é o que? A indignação, eu não fui valorizada, tá errado. Você se sentiu magoado e, consequentemente, aquele desejo profundinho é magoar o outro. Não, o outro não vai conseguir entender, a gente não recebe. A gente só recebe uma repreensão, uma correção, quando ela vem com amor. Porque a gente percebe, a gente sente que o outro tá falando aquilo porque nos ama, porque é pro nosso bem. Senão a gente não recebe. Então perceba isso na hora da gente passar pro outro também. É o caminho da sabedoria que eu te mostro. É pela senda da retidão que eu te guiarei. Se nela caminhares, teus passos não serão dificultosos. Se correres, não tropeçarás. Aferra-te à instrução, não a soltes. Guarda, porque ela é tua vida. Na estrada dos ímpios, não te embrenhes. Não sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te e toma outro caminho. Mais uma vez, gente, esse livro pra mim vindo na minha cabeça, vou ter que achar esse livro em algum lugar. Que é o poder das conexões. Se a gente tá em lugares maus, se a gente tá em companhia de pessoas más, o seu comportamento, você acha que vai ser o mais adequado? Em algum momento você tá concordando com aquilo, porque senão você não estaria ali. E se você estivesse ali, é pra de alguma forma gerar transformação. Diga com quem andas, eu direi quem és. É resultado, é frequência, é energia. E mesmo um comportamento... assim, Rafa, a pessoa é meu amigo, a pessoa não sei o que lá. Todo comportamento que a gente vê com constância ali, por mais que você não concorde, ele passa a ser visto como algo normal. Porque você tá vendo aquilo com tanta repetição que aquilo passa a ser normal para você. E aquela frequência, aquela energia, lembra? Mecânica quântica, nós somos um campo eletromagnético. Por que de alguma forma você está atraindo aquilo? O que você está vibrando? Qual é a sua ligação com isso? Então, em vez de querer, muitas vezes, só mudar o outro, olhe para si. Sempre olhe para dentro. As coisas estão dentro de nós. O que te liga àquela situação? E cura você. E fique onde te convém. Onde te faz bem e onde vai para o caminho da retidão. Porque eles não dormiram sem antes haverem praticado o mal. Tá falando do caminho dos maus, tá? Não conciliaram o sono e não tiveram feito cair alguém. Tanto mais que a maldade é o pão que comem e a violência é o vinho que bebem. Mas a vereda dos justos é como a aurora, cujo brilho cresce até o dia pleno. A estrada dos iníquos é tenebrosa, não percam aquilo que hão de tropeçar. Você está no caminho dos maus, no caminho do erro, no caminho de não dar o amor, simplesmente querer que o outro te ame, mas você não está amando. Cuidado, que aí a gente tropeça. Meu filho, ouve as minhas palavras, inclina teu ouvido aos meus discursos, que eles não se afastem dos teus olhos, conserva-os no íntimo do teu coração. Vocês sabiam que o coração ele tem um campo eletromagnético muito maior do que o nosso cérebro? Que muito mais vale o que a gente sente do que realmente o que a gente pensa. Porque assim, o pensamento, ele é para ser mais racional. O sentimento, ele é inconsciente. Alguns dizem 95%, outros 98% das nossas atitudes
elas vêm das nossas emoções. Porque a verdade não é necessariamente como ela é como a gente enxerga. Então lá vai. Quando eu comecei a estudar desenvolvimento humano, há vários anos atrás, eu tinha a ideia, eu sabia a teoria do que eram os vícios emocionais. Que é o quê? Coisas que vêm da infância, começa lá atrás, que a gente faz um processo, aquilo por repetição vai criando um sentimento. Que todo pensamento gera um sentimento, o sentimento gera uma produção bioquímica. Então o nosso corpo ele é viciado naquela substância química X ali. Então, como uma droga externa. Então, o corpo gera abstinência daquilo, é uma produção química. Então, mesmo em circunstâncias que aquela emoção não era real, a gente enxerga e o nosso comportamento faz com que aquilo seja verdadeiro. Porque o nosso corpo precisa daquela substância química. Então, eu sabia disso, a teoria. Simplesmente a teoria. Não tinha feito sentido, assim, real pra mim até então. Até que um belo dia, nessa época, eu tava namorando e a gente tava saindo de madrugada dos cursos. Que os cursos do Paulo começavam cedo e até a madrugada. E eu sabia de uma história desse meu ex-namorado. De um amigo dele, novinho. Que eu, sei lá, uns 15 anos. E o guri tinha saído com uma guria, beijado na boca da guria. E ele não queria chegar com essa menina na festa, que não era nada dele. Ele não soube o que fazer. E eles estavam de mãos dadas. E tinha um pessoal ali na frente, os amigos. Aí ele largou da mão da menina, porque ele não queria estar com ela ali, né? E ficou, olha os meus amigos ali. Pra soltar da mão dela. E eu sabia dessa história, brincando. Eu tava com esse meu ex-namorado há meses. A gente tinha uma relação super boa. E a gente saiu do curso e ele precisava pegar no telefone, eu contava os filhos dele, ver se tinha mensagem, alguma coisa. E ele fez essa brincadeira, olha os meus amigos ali, tirando sarro, rindo de mim, pra tirar a mão da minha mão e poder pegar no telefone. E vocês não têm ideia do quão irritado eu fiquei. Mas foi assim, rápido, né? Nem foi tão rápido naquela época hoje, mas assim, foram, sei lá, 5 minutinhos. Minha ficha caiu de um tamanho que eu falei, isso é o tal do vício emocional. Porque como eu me senti naquela hora? Eu me senti extremamente rejeitada. Não valorizada. Que é o quê? Que eram os meus vícios lá de trás. Então, só nesse momento que eu realmente passei por aquilo, que eu tinha o conhecimento cognitivo. Mas eu não tinha... Eu tinha a teoria, mas eu não tinha visto a prática em mim. E eu entendi e falei, isso é real. Então, o que acontece? Cada vez, não é que esse sentimento não vai vir. Ele vem. Só que assim, eu falo que assim, antes da gente ter o nosso comportamento, a nossa reação, a gente tem que esperar o sentimento fazer o processo de looping. Por quê? Porque cada vez eu consigo ter consciência mais rápido. Epa, eu senti isso, eu já tenho consciência, eu sei como funciona. Então, calma, é isso mesmo? Pra gente ter a ação adequada. Porque assim, é a reação que é o que acontece com a maioria das pessoas que estão desconectadas de si. Só que se você está aqui é porque você está buscando isso e tem um porquê você está escutando isso que você está buscando. Então, comece a entender. Epa, aconteceu alguma coisa, você digere, entende. Fala, epa, esse é o ponto de vista do outro. E passa a querer buscar entender essa situação com outro olhar. Que as coisas vão mudando. Vai, confia no que eu tô falando que dá certo. Seus olhos conservam teu coração, pois a vida são para aqueles que a encontram, que é a sabedoria. Saúde para todo o teu corpo. Quando você tem sabedoria, quando você ama, quando você deseja o amor. E, gente, quer ser amado? Dê amor. Quer ter paz? Seja paz na vida dos outros. Você tem de volta. E por que saúde para o teu corpo? Você acha que você tem um corpo saudável quando você está vibrando no quê? Na rejeição ou no amor? Guarda teu coração acima de todas as outras coisas, porque dele brotam todas as fontes da vida. Preserva a tua boca da malignidade, longe dos teus lábios a falsidade. Que teus olhos vejam de frente e que tua vista perceba o que há diante de ti. Por quê? Porque muitas vezes a gente não enxerga a realidade como ela é. A gente enxerga como a gente está acostumado. Geralmente embasado em sentimentos não tão bons. Se vocês perguntarem para minha mãe
se ela me ama, se ela me amava desde pequena, ela vai falar de boca cheia que sim. Só que se você perguntar pra Rafaela hoje se eu me sentia amada pela minha mãe anos atrás, eu falo que não. Ou seja, a forma que eu enxergava, que eu sentia, era a realidade? Não. Só que era a forma que eu percebia. E que eu demorei muito pra eu conseguir assumir isso e ter consciência disso. Tive que gastar muito tempo, lágrimas, suor e gordura pra conseguir entender isso. E muito dinheiro e muito tempo pra eu entender isso. Por quê? Porque às vezes a gente quer falar os sentimentos bonzinhos, os sentimentos bonitos, querer tapear. E não adianta não falar a verdade pra você mesmo. Por quê? Porque enquanto a gente não olha as coisas com verdade, as coisas não são passíveis de transformação. E não tem que se orgulhar disso, querer espalhar aos 7 ventos. É simplesmente analisar, entender e ter um comportamento adequado. Ame. Que comportamento adequado o quê? Dê amor. Aceite o outro como ele é. Aí, pai e mãe, a gente tem que curar essa relação. Agora, pessoas que não fazem bem estão fora disso, dá-lhe sabedoria. Quem fica e quem não fica na sua vida. Porque quando a gente muda, nem todos querem ficar. Não são todas as amizades. Mas você tá diferente. Ok, que maravilha, eu estou diferente. Eu quero melhorar e mudar e me transformar a vida inteira. Por quê? Porque a gente tá num processo de transformação. Copo cheio e não entra mais nada dentro. Eu tenho que entender, a gente tem que perceber de que a gente tá aqui pra evoluir, pra aprender. Cada dia que passa, assim, quanto mais eu sei que nada sei. E quanto mais eu sei, mais humilde a gente vai se tornando. Que a gente vai entendendo, a gente começa... o universo, a vida vai fazendo isso. Eu falo, gente, sou tão pequenininha. E quanto mais pequenininha a gente acha, mais grande a gente é. Porque mais humilde a gente se torna. Examine o caminho onde coloca os pés e que sejam sempre retos. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Retira teu pé do mal. Essa é a palavra de sabedoria de hoje. E o que eu te desejo, além de muito amor, muita alegria, muita saúde, muita paz, que você ame, seja grato e perdoe. Porque aí sim você vai enxergar o seu verdadeiro valor. Você vai entender o quanto você é especial, o quanto você é amada. E você vai ser capaz de fazer isso com os outros. Porque ninguém oferece o que não tem. Então seja você o seu agente de transformação. Porque só você é capaz de transformar a sua vida. Eu posso te mostrar o caminho. Eu posso te mostrar o que eu já passei. O que eu fiz, o que deu certo, o que não deu certo. Posso te dar a mão, mas é a sua caminhada, é o seu tempo. Você é amada, você é importante, você é especial, você é capaz. Você é a imagem e semelhança de Deus. Então, se em algum momento você ver algo diferente disso, distorcido disso, não é que você não é isso. Não. É o seu coração que não está limpo o suficiente. Porque você está julgando demais o outro e não amando. E do jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras. Se você é capaz de se amar, você ama o outro. Se você é capaz de amar o outro, você se ama. E amar o outro não é aceitar tudo o que lhe vem. É entender o que é certo, o que faz bem e o que não faz. É ser justo. Quando a gente não é justo com a gente também não é com o outro. Por quê? Porque você permite que o outro tenha um comportamento ruim e você tolera. Então, amar é educar, amar é impor limites, tanto para você quanto para o outro. Então é isso, maravilhosos. Um lindo dia, um dia abençoado. E faça o dia que você quer. Porque não adianta pedir em oração o que você tem que fazer em ação, tá bom? Fica a dica. Beijo, fique com Deus. Até.